Snape nunca conseguiu deixar Lily. Essa é a raiz de tudo. Não tem romantização possível aqui, não tem poesia. Tem um homem quebrado que ficou preso à sua infância e nunca conseguiu sair. Enquanto Lily crescia, amava, se arriscava, caía, levantava, Snape continuou parado. Amarrado à mesma memória, à mesma dor, à mesma ideia de si mesmo que nunca seguiu em frente. E quando você para no tempo, você se cerca de pessoas que confirmam sua imobilidade. Snape se cercou de gente quebrada como ele. Homens guiados por ódio, vazio, perdas e ressentimento. Porque era confortável, era familiar. E acima de tudo, era coerente com a culpa que guiou cada decisão dele. Snape passou a vida toda tentando ser duas coisas ao mesmo tempo. Salvador e opressor. Anjo e demônio. Herói e vilão. Aquele que protege e destrói. Aquele que honra e aquele que marca. Capaz de salvar vidas e arruinar infâncias. Tudo junto. Tudo misturado. Tudo ao mesmo tempo. E é por isso que Snape dói, porque ele escancara uma verdade que ninguém quer admitir. Que quando você não entende o passado, você está automaticamente fadado a se tornar escravo dele. O que eu vou contar aqui é a tragédia de Severo Snape. Um homem partido que tentou ser tudo ao mesmo tempo e acabou não sendo nada por inteiro. Um homem que morreu sem nunca realmente ter vivido. E talvez a pergunta que continua ecoando não seja necessariamente sobre ele, é sobre você, é sobre nós, o que na nossa vida nós ainda não conseguimos soltar. E quantas ideias de você mesmo morreram, simplesmente porque você optou por não tentar. A história começa na Rua da Fiação. Lá não é só um endereço, é uma sentença de nascimento. O tipo de lugar que te ensina logo cedo que você não importa. Que o mundo gira sem você. Que sobrevivência é questão de se tornar invisível. Snape nasce ali em 1960, filho de Aileen Prince, bruxa de família puro sangue que largou tudo para casar com um trouxa e acabou num subúrbio pobre. E Tobias Snape, operário que vai lentamente se afogando em álcool e violência. A casa é pequena demais para 3 pessoas, ou talvez grande demais para os gritos. Snape cresce no meio disso tudo. Aprende que casas não protegem, que o amor machuca e que o melhor jeito de sobreviver é não ser visto. O cabelo oleoso não é apenas estética, é um demarcador de pobreza, de falta de cuidado, de negligência. Com as roupas sempre velhas, sempre gastas. E aqui tem algo que raramente reparamos. Snape carrega a Rua da Fiação no corpo para sempre. A palidez, a magreza, os dentes amarelados que os livros mencionam, o nariz grande que vira alvo de piadas. Ele é materialmente marcado pela falta. E quando você cresce num ambiente caótico, você aprende a ler sinais, antecipar a violência, a construir muros mentais para ninguém te ver. Mas todo o seu mundo muda quando aparece Lily Evans. Ruiva, olhos verdes, bruxa como ele. E pela primeira vez, Snape não se sente sozinho. Ela não tem pena dele, ela o trata como igual, como alguém que merece existir. E ele se apega. Não é só amizade, para ele se torna uma âncora, a prova de que vale alguma coisa. E quando você coloca todo o peso da sua humanidade em outra pessoa, isso não cria amor, cria dependência. Mas Lily era a única a fazer isso. Snape e Petúnia já se repeliam desde o começo porque, no fundo, eram feitos da mesma massa emocional, só que moldados por medos opostos. Petúnia invejava o mundo bruxo com uma fúria que ela precisava negar para sobreviver, e Severo e sua irmã surgiam diante dela como uma lembrança viva de tudo que ela jamais teria. Já Snape, por sua vez, via em Petúnia um espelho distorcido da própria miséria, alguém que rejeitava Lily pelo mesmo motivo que ele nunca conseguiu deixá-la ir. Insegurança, ressentimento, vergonha. Ela odiava a magia que a excluía. Ele odiava o mundo trouxa que ameaçava arrancá-lo de Lily. E cada um carregava um tipo diferente de ciúme, que com o tempo foi se carregando até se transformar em desprezo. Isso, claro, sem contar com o preconceito que Snape já sentia para com aqueles que eram diferentes. Mas isso eu vou falar mais tarde. Hogwarts então deveria ser o recomeço, mas Snape vai para Sonserina e Lily para Grifinória. E as casas, como sabemos, não são só dormitórios, elas viram tribos, demarcações de compatibilidade, identidades que você veste e que ajudam a moldar quem você se torna. É ali que Snape cria sua persona paralela, o príncipe mestiço. Prince da mãe. Mestiço porque não é puro sangue nem nascido trouxa. Tá sempre no meio. E príncipe porque o autor proclama. É igual o Tom Riddle virando Voldemort. Ambos rejeitam o nome do pai trouxa.
Ambos criam novas identidades para compensar uma infância marcada pela privação. Curioso, né? Mas aqui está o que precisamos entender essencialmente sobre Snape. Magia para ele não é apenas talento, não é sorte, não é acaso. É algo que ele domina completamente. É a única coisa que ele domina completamente. Na Rua da Fiação, ele não controlava nada. Não controlava quando o pai possivelmente batia. Não controlava a pobreza, os olhares de rejeição. Não controlava ser o esquisito, o excluído. Mas magia ele controla absolutamente. Como príncipe mestiço, Snape não apenas aprende, ele transcende. Inventa Levicorpus, Mufiato, uma porrada de feitiços úteis. E aos 15 e 16 anos está aperfeiçoando poções que bruxos estudaram por séculos. Ele não segue receitas, ele as melhora, faz até anotações em livros didáticos. E magia para ele é compensação. É a forma de transformar a impotência em poder absoluto. É identidade construída através da superioridade intelectual. Funciona, mas até certo ponto. É a partir daqui que o preconceito de Snape se expõe de maneira mais clara. Por que uma pessoa de baixíssima autoestima iria adotar uma ideologia de supremacia? Não deveria ser ao contrário? Não. É exatamente porque ele tem autoestima baixa que ele precisa disso. Snape não acredita em supremacia de sangue porque se sente necessariamente superior. Acredita porque se sente inferior. Quando você cresce sendo constantemente lembrado de que não vale nada, precisa encontrar algo, qualquer coisa, que te coloque acima de alguém. E a ideologia de puro sangue oferece exatamente isso. Você pode ser pobre, rejeitado, ridicularizado, mas pelo menos você não é trouxa. Pelo menos você tem sangue mágico. É um mecanismo de defesa clássico, porém trágico. Snape não tinha dinheiro como os Malfoy, não tinha a popularidade de James, não tinha uma família amorosa como os Weasley. Não tinha nada que o fizesse se sentir valioso, visto. Mas tinha sangue bruxo, o nome indicando a própria realeza. Então agarra-se a isso com o desespero de quem se afoga no próprio ego. E aqui começa a primeira, mas certamente não a única, contradição interna. Snape é meio sangue. Ou seja, metade de quem ele é desprezado pela sua própria ideologia. Ele odeia o pai trouxa. Logo, ele odeia metade de si mesmo. E ele projeta esse ódio nos outros. Lily, nascida trouxa, só que mais amada que ele, mais aceita que ele, mais talentosa que ele, é a prova viva de que a sua ideologia é uma mentira. E ele não sabe, não quer e não consegue lidar com isso. Então ele cria o que é chamado de compartimentalização. A Lily não conta, ela é uma exceção. Mas a exceção não desafia o preconceito, muito pelo contrário, apenas reforça, dizendo que o problema são os outros. E há algo ainda mais sombrio. O preconceito ofereceu a Snape pertencimento. Os Sonserinos, Lúcio Malfoy, os proto-comensais da morte, o acolheram. E o preço da entrada era abraçar a ideologia. Então Snape faz essa matemática cruel. Vale a pena odiar nascidos trouxas, se isso significa finalmente pertencer? E para um adolescente desesperado por aceitação, a resposta é simples. Mas isso não o torna uma vítima do nada. O que torna o Snape um grande personagem são justamente as camadas de complexidade. E a ironia brutal, a ironia que o destrói. A ideologia que prometia fazê-lo sentir-se superior é a mesma que mata Lily. O preconceito que ele tanto abraçou para ter autoestima é o que destrói a única fonte real de validação que ele tinha. É a autodestruição perfeita. Snape usa a supremacia de sangue como muleta emocional. E essa muleta acaba quebrando suas próprias pernas. O curioso é que mesmo depois da morte de Lily, por sua própria traição, Snape nunca abandona o preconceito de fato. Continua tratando com desdém aqueles nascidos trouxas. Por quê? Porque largar uma ideologia dessa magnitude nessa altura do campeonato seria admitir um erro. Seria admitir que ele perdeu Lily por abraçar uma mentira. Então é mais fácil manter a fachada do que confrontar a verdade. E ele mostra esse preconceito até os seus últimos dias. Diretor, eles estão acampando na floresta do Deão. Há sangue ruim, não use essa palavra. Que seja. São essas contradições que tornam Snape um personagem completamente fascinante. E existe Sectum Sempra, o feitiço que dilacera a carne, que faz você sangrar até quase morrer. Para inimigos,
Ele anota. Por que um jovem de 15 anos cria algo assim? Porque, claro, ele tem inimigos específicos. Os marotos. James Potter e sua gangue enxergam em Snape uma piada. Humilhação pública, constante e ritualística. James não faz isso escondido, faz espetáculo a respeito. Porque quando você é popular e não questionado, torturar o esquisito é entretenimento, é forma de reforçar sua posição social. E Snape responde do único jeito que sabe, criando poder onde pode. Se ele for mais inteligente, mais talentoso, mais perigoso, talvez isso compense nunca ser amado. Magia vira arma e escudo simultaneamente. É onde ele é invencível e onde ninguém pode tocá-lo. E Snape também não pega leve com os marotos. O jogo é sujo, é dúbio, é lá e cá. James não era só um predador. Mas se quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre ele porque tem coisa interessante para se falar. E quanto mais ele mergulha nisso, mais se afasta de Lily. E quando Lúcio Malfoy, herdeiro de família nobre, tudo que Snape nunca foi, oferece um tipo de mentoria, oferece pertencimento entre outros Sonserinos que falam de supremacia de sangue, Snape aceita. Que eles estão recrutando para futuros comensais da morte? Detalhe, que uma mente desesperada consegue relevar, porque às vezes o aconchego das sombras pesa menos que a solidão entre os que brilham. A ruptura acontece às margens do Lago Negro. James usa Levicorpus, feitiço do próprio Snape, o que simbolicamente já é interessante, e suspende ele de cabeça para baixo. Roupa íntima exposta, corpo magro e vulnerável, multidão rindo. Lily intervém, defende Snape. E isso, ser salvo por ela, publicamente, na frente de todos, é pior do que qualquer feitiço, porque confirmaria que ele é fraco, que ele precisaria de proteção, que até Lily o enxergava como vítima. Então ele cospe a palavra. Sangue ruim. Não vem de um ódio completamente verdadeiro. Vem de desespero de criar distância, de transformar dor em raiva, de ferir porque foi ferido. Se ela pode odiá-lo, ele controla a rejeição. Mas ainda assim são as castas que ele divide a sociedade. Lily não fica com raiva, fica extremamente decepcionada. E decepção é pior porque implica que ela esperava mais, que ele poderia ter sido diferente. Aliás, uma coisa interessante, Snape fala pouco. Durante toda a saga, é notável como ele usa uma economia brutal de palavras. Nas aulas, instruções mínimas, com Dumbledore geralmente respostas curtas, com o resto, silêncio como defesa. Porque palavras são justamente o que destruíram tudo. Sangue ruim arruinou a relação com Lily. Uma única palavra, 1 segundo, irreversível. E anos depois, entregar a profecia verbalmente a Voldemort, matando ela. Então, talvez o silêncio seja mais um tipo de autopreservação. Se ele não falar muito, então pode não causar tanta destruição. O homem que domina a oclumência aprende que toda palavra é um risco. Então, melhor não dizer nada. Melhor construir bloqueios até na linguagem. Naquela noite, ele espera horas fora da torre da Grifinória. Quando ela aparece, pergunta se é verdade que ele vai se juntar aos comensais. E Snape não nega, porque já está envolvido demais. Já encontrou pertencimento na escuridão. Lily vai embora. E algo em Snape morre. Snape vira comensal da morte oficial, marca negra no braço. E comensal da morte significa, naquela altura do campeonato, tortura, dor, morte ao redor. Até que houve parte de uma profecia. Criança nascida no fim do 7º mês, capaz de derrotar Voldemort. E Snape, querendo provar valor, entrega a informação, cumpre função, não pensa nas consequências. Voldemort escolhe os Potter, e Snape entende o que fez. Lily vai morrer, por causa dele. Ele vai a Voldemort primeiro, implora para que poupe apenas ela. Não James, não uma criança inocente, apenas ela. E é curioso como o destino intervém das maneiras mais cruéis que existem, uma vez que foi esse pedido de Snape para Voldemort que permitiu Lily se sacrificar para Harry viver. Então Snape vai a Dumbledore dessa vez, oferece qualquer coisa em troca de proteção. E Dumbledore aceita, sem antes dizer algo que vai mudá-lo para sempre. Porém, eu vou falar disso mais tarde. Enquanto isso, Dumbledore diz: "Você me dá nojo", disse Dumbledore. E Harry nunca ouvira tanto desprezo em sua voz.
O ponto é que já não é mais possível salvar Lily. Outubro de 1981. Godric's Hollow. Voldemort mata James, mata Lily. E Snape, que soube depois, sente algo dentro dele não quebrar. Porque quebrar implicaria que havia uma estrutura. Ele sente cessar. O vazio toma conta. Dumbledore o encontra e o acolhe. E faz isso entregando a ele a ideia mais poderosa da nossa espécie. Um propósito. Proteger Harry é a forma de manter Lily presente. E Snape aceita. De início, não por Harry, não por ele, por ela. Sempre. E por quase 2 décadas, Snape faz isso disfarçado de professor. E ele é péssimo nisso emocionalmente. Ele persegue alunos, às vezes os tortura e faz de suas vidas um inferno. Faz isso porque persegue espelhos. Não é sadismo aleatório, apesar da crueldade fazer parte do seu repertório cultural. Ele escolhe alvos específicos que representam algo. Harry é óbvio. Rosto do torturador, olhos da mulher amada, impossibilidade feita carne. Neville é mais cruel. Neville representa o acidente histórico. Se Voldemort tivesse escolhido os Longbottom em vez dos Potter, Lily estaria viva. Cada vez que Snape olha para Neville, vê a prova de que o destino é pura contingência. Que ele perdeu Lily não por inevitabilidade cósmica, mas por capricho, por sorteio. E isso é insustentável. Já Hermione é brilhante, e isso basta para Snape sentir a picada da inferioridade. Ela é nascida trouxa, e isso reacende nele o fantasma de que ele próprio também era impuro demais para ser amado. Por isso dói tanto, por isso ele reage como reage. A perseguição não é mera crueldade, é uma raiva contra o mundo direcionado a alvos errados. É um homem que nunca elaborou o trauma tentando controlar algo, qualquer coisa, num ambiente onde finalmente tem poder. Dessa forma, sua sala de aula vira palco para aquilo que ele nunca conseguiu ser. Aquele que controla, aquele que inspira medo, aquele que não é mais humilhado. Tudo isso numa tentativa de reencenar as dores da infância. Por isso utiliza a intimidação, humilhação e medo como arma com seus alunos. Primeiro, porque foi o que usaram contra ele. Ele replica o que conhece. O pai que berrava, os marotos que humilhavam, Voldemort que controlava através do terror. Snape nunca aprendeu amor saudável na infância, nunca viu autoridade exercida com gentileza. Ele replica trauma porque é a linguagem que fala fluentemente. Segundo, medo cria distância. Se os alunos o temem, não se aproximam, não fazem perguntas, não veem vulnerabilidade. É a armadura perfeita para o homem que não suporta ser visto. Intimidação, então, não é apenas ataque, também vira defesa. E terceiro, é a única forma de poder que ele pode exercer sem restrição. Com Voldemort, ele finge. Com Dumbledore, ele serve. Com a Ordem, ele é suspeito. Mas na sala de aula, ali ele tem controle absoluto. E para alguém que passou a vida toda sem controlar nada, isso é viciante. Mas ao mesmo tempo, e aqui está a contradição fundamental de Snape, ele protege. Salva Kate Bell quando é amaldiçoada, intervém quando o perigo é real. Sob o regime de Voldemort, minimiza danos silenciosamente. Snape é capaz de grande coragem e grande crueldade ao mesmo tempo, frequentemente na mesma hora. Não é uma falha de caráter, é apenas humanidade, na forma mais complicada. Assim, ele favorece quem quer, no caso, a Sonserina. Ele vê reflexo de si mesmo nos Sonserinos. São os outsiders da escola, os mal compreendidos, os que vêm de famílias complicadas, para dizer o mínimo, os que carregam expectativas sombrias. Favorecê-los é compensar o que ele nunca recebeu. É dar a alunos rejeitados pela escola exatamente aquilo que ele não recebeu. Validação, proteção, senso de que alguém está do lado deles. Nessa lógica, o oprimido vira o opressor, e o ciclo se perpetua. Dessa forma, ele ajuda a criar uma nova geração de Sonserinos que se sentem superiores, que desprezam outras casas, que acreditam que o mundo os deve algo. É amor que machuca tanto quanto cura. E Draco é o que Snape poderia ter sido com dinheiro, nome de família e relevância. É a versão privilegiada de si mesmo. Quando Draco é forçado a matar Dumbledore, quando esse garoto mimado de 16 anos está prestes a destruir a própria alma, Snape vê a chance de salvar alguém de forma que nunca foi salvo. Ao matar Dumbledore no lugar de Draco, não só ele está cumprindo com a promessa que fez a Narcisa,
mas ele está protegendo o garoto de atravessar uma linha que ele sabe que não tem volta. Ele está impedindo que Draco se torne aquilo que ele se tornou. E já que ele é incapaz de salvar a si mesmo, então ele salva aqueles que têm chance. Agora tem um ponto interessante que eu não vejo ninguém falar sobre. Por que especificamente professor de poções? Por que J.K. Rowling escolheu justamente esse cargo para esse personagem? Porque poções são alquimia. É transformação controlada. E Snape passa a vida tentando transformar coisas. Trauma em poder, culpa em redenção, obsessão em propósito. Mas poções também requerem uma precisão absoluta. Um erro, uma medida errada, e tudo explode. É perfeito para alguém que vive em constante pressão. Um erro, um deslize mental na frente de Voldemort significa morte. O elemento simbólico aqui é nítido. Poções são sobre seguir receitas estabelecidas. Mas Snape, como príncipe mestiço, as melhora, cria versões próprias. Isso reflete quem ele é. Alguém que herda algo terrível e tenta transformar em algo mais poderoso. Além disso, defesa contra as artes das trevas é aparentemente o que ele realmente quer. Dumbledore nega por anos porque a posição é amaldiçoada. Snape só consegue quando não importa mais. Quando já está condenado de qualquer forma. É aquele toque de crueldade adicional do destino. Dá o que mais se quer a alguém que já não precisa mais. E olha só, se você está gostando dessa análise e quer ir mais a fundo, eu tenho um convite para você. Eu tenho uma campanha lá no Apoia-se, onde todo mês eu faço o Clube do Filme. Um encontro ao vivo com os apoiadores, onde a gente escolhe uma obra em grupo e disseca ela completamente. Não é aquele papo superficial, é análise de verdade. Simbolismos, camadas e interpretações que você não viu pela primeira vez. É assistir com intenção, não no piloto automático. A cada 15 dias temos a versão estendida, onde também teremos um encontro ao vivo sobre algum tema já tratado no canal. Tudo que ficou de fora do roteiro, as referências bibliográficas que usei, os detalhes que não couberam aqui, as histórias não contadas, processos criativos, é aprofundamento real, com espaço para perguntas e trocas. E isso, claro, sem contar o grupo de WhatsApp, sempre alimentado com as maiores reflexões sobre vida, arte, cultura e por aí vai. E você também pode virar membro aqui no YouTube, o que significaria vídeos exclusivos só para essa plataforma. E quem sabe também uma live de vez em quando. Se isso faz sentido para você, vou deixar os links aqui na descrição. Me ajudaria demais a manter esse canal vivo. Agora vamos continuar com o Snape, porque é aqui onde as coisas ficam realmente interessantes. E enquanto faz tudo isso, Snape vive fragmentado, dividido como sempre. Para Voldemort é servo leal, para a Ordem é agente relutante, para os estudantes é professor cruel. E para Dumbledore, um tipo de ferramenta e acolhimento ao mesmo tempo. E não é coincidência também que J.K. o colocou como mestre em oclumência. Dentro desse mundo não é apenas uma habilidade, é uma metáfora perfeita para a vida dele. Oclumência é a arte de esconder a verdade, de construir muros mentais, de viver em dissociação permanente. Snape precisa ser mestre nisso porque engana Voldemort, o melhor legilimente do mundo, por anos. Legilimência é a invasão total da mente. Mas Snape constrói fortalezas dentro de fortalezas. Tranca memórias reais tão profundamente que nem ele mesmo sabe acessar sem dor enorme. Vive em constante performance. Um pensamento errado e tudo acaba. Morte, tortura. E pior, falhar Lily novamente. E aqui mora a tragédia. A habilidade que o mantém vivo também o mantém aprisionado. Ele trancou o amor dele por Lily tão fundo nas memórias que não só não deixa ninguém ver, como também cria seu próprio cemitério. Dou a minha palavra, Severo, de que jamais revelarei o que você tem de melhor. Dumbledore suspirou, olhando para o rosto feroz e angustiado de Snape. Como sempre, Snape encontra-se dividido. A oclumência vira salvação e ruína dele ao mesmo tempo. Um mecanismo de defesa tão bem lapidado que acaba por revelar o desastre interno. É o retrato de um homem que se partiu em tantos pedaços que já não existe mais um eu contínuo no centro. Apenas camadas de defesa sustentando um vazio que jamais foi curado. E Dumbledore usa isso. Não cruelmente, diferente do que muitas pessoas imaginam, mas pragmaticamente. O bem maior justifica o sacrifício individual. Snape, então, seria o instrumento perfeito, porque está vazio. Porque já morreu por dentro e até clamou por isso. Não! Berrou Snape. Se foi. Morreu. Isso é remorso, Severo? Eu gostaria
Gostaria que eu estivesse morto. Quando o Dumbledore revela que Harry é uma Horcrux, que portanto deve morrer, Snape explode. Mas quando perguntado se ele chegou a desenvolver um afeto pelo garoto, Snape conjura o seu patrono, uma corça. Don't tell me now that you've grown to care for the boy. Lily, after all this time. Always. Sempre Lily, nunca Harry. Será? Há algo crucial aqui. Dumbledore não pede que Snape o mate apenas por estratégia. Pede porque confia nele de forma que não confia em mais ninguém. Quando tá fraco demais por causa da maldição do anel, diz a Snape: tenho a sorte, a extrema sorte, de contar com você, Severo. Dumbledore, o homem mais poderoso do século, clama ajuda, permite vulnerabilidade e escolhe Snape para estar presente no seu momento final. Não Minerva, não a Ordem, Snape, porque entre eles há um entendimento que transcende palavras. Ambos conhecem o peso de escolhas irreversíveis, ambos carregam a culpa que não pôde ser absolvida, ambos se odiaram por coisas que fizeram, mas permaneceram próximos até o fim. E quando Snape pergunta: e a minha alma, Dumbledore? A minha? Somente você é capaz de saber se prejudicará sua alma a ajudar um velho a evitar a dor e humilhação, replicou Dumbledore. Não é a resposta fácil, mas é a resposta certa, porque força Snape a tomar uma escolha consciente. Não é por obrigação cega, mas por amor. Amor um pouco distorcido, sim. Complicado, certamente. Mas amor ainda assim. E amor, mesmo imperfeito, permite que alguém faça o impossível. Snape concorda, mata Dumbledore. E algo nele se rompe e se reintegra simultaneamente. Porque pela primeira vez, escolhe não por culpa ou dever, mas porque genuinamente não quer que Dumbledore sofra. É remorso transformado em ação. É uma forma de tortura, de redenção. Aliás, se vocês quiserem um vídeo comentando sobre aquele que pra mim é o maior personagem de toda a saga, Dumbledore, deixa aqui nos comentários, tem muita, mas muita coisa para dissecar sobre esse cara. Essa é a grande complexidade do personagem. Ao mesmo tempo que Snape se vê em Draco e Dumbledore, também tem ecos de Voldemort dentro dele. Sim, Voldemort. Há algo que raramente é discutido. Por que Voldemort confia tanto em Snape quando retorna? Snape saiu, não foi procurá-lo por 13 anos. Fingiu lealdade a Dumbledore. Por que Voldemort o aceita tão facilmente? Porque reconhece algo. Voldemort e Snape são variações do mesmo tema, ambos mestiços que odiavam pais trouxas. Tom Riddle Sr. acabou abandonando a mãe de Voldemort. Tobias Snape provavelmente agredia a Eileen. Ambos cresceram em pobreza. Voldemort em orfanato, Snape na Rua da Fiação. Ambos chegam a Hogwarts famintos por poder e controle. Ambos inimigos da morte. Os dois criaram identidades novas para rejeitar heranças paternas. Tom Marvolo Riddle vira Lord Voldemort. Severo Snape vira o príncipe mestiço. Ambos são brilhantes e solitários. Ambos escolhem artes das trevas como caminho. Há um espelhamento que Voldemort sente, mas não nomeia. E isso cria o ponto cego. Voldemort não consegue imaginar que Snape o trairia porque Snape é, em muitos aspectos, quem Voldemort poderia ser se tivesse amado alguém. Se tivesse tido alguém como Lily. E Snape usa isso. Não é só a oclumência que o protege. É que Voldemort, com sua soberba e o complexo de superioridade, enxerga em Snape um tipo inferior, de espelho distorcido de si mesmo. E por conta disso, abaixa levemente a guarda. Porém, a diferença crucial. Snape é capaz de amor. De amar. Destrutivo, obsessivo, complicado. Mas amor ainda assim. E é isso que salva Harry no começo, e é o que o salva no final. Não apenas a coragem dele, não apenas sua inteligência, mas o fato de que ele foi capaz de amar quando Voldemort nunca foi. E a volta da ironia cruel. A mesma capacidade que destrói Snape é o que mantém diferente de Voldemort, é o que permite a salvação no final. E não são só nesses personagens que Snape serve como espelho narrativo.
Ele e Harry têm muito mais em comum do que um gostaria de admitir sobre o outro. Ambos órfãos da mesma tragédia. Ambos cresceram em casas onde não eram amados. Ambos chegaram em Hogwarts também sedentos por pertencimento. Ambos foram escolhidos para missões que não pediram. O que diferem, no entanto, é como eles respondem ao chamado da vida. Durante o 7º livro, Harry finalmente atravessa o limiar da maturidade ao desenvolver aquilo que poderíamos chamar de sua natureza secundária, sua face sonserina. Ele sempre temeu esse lado, nunca sabendo exatamente o que lhe pertencia de fato e o que era resquício de Voldemort, resistindo à ideia de compartilhar qualquer semelhança com figuras como Snape ou Draco. Sua missão na última etapa da saga não é apenas destruir Horcruxes, mas sobreviver o suficiente para encarar Voldemort de frente. E isso exige cálculo de longo prazo, dissimulação e até capacidade de permitir que outros passem por dificuldades. Habilidades que não brotam espontaneamente em alguém movido por impulso, fraqueza e instinto de proteção. São competências tipicamente associadas à astúcia sonserina. E vemos essas qualidades emergirem nele, pouco a pouco. Harry retém informações, mente sem hesitação, desvia de perguntas de Olivaras e conduz Grampo conforme seus próprios interesses. Disfarçado como comensal da morte pela poção polissuco, ele alerta o Sr. Weasley por meio de uma mensagem encriptada, aceitando o olhar de repulsa que recebe em troca, um olhar que o faz compreender por um instante o que significa ser Snape. Alguém que tenta proteger e era interpretado como traidor. Harry aprende a se conter, a modular o seu próprio fogo interno. Tanto Harry quanto Snape reclamam sobre ter que cumprir ordens de Dumbledore uma vez que não sentem que possuem todas as informações. Depois que me matar, Severo, você se recusa a me contar tudo. No entanto, espera de mim esse pequeno serviço, rosnou Snape. Você presume muita coisa, Dumbledore. Talvez eu tenha mudado de ideia. E ambos, no final, cumpriram a palavra de Dumbledore. Ambos fizeram o impossível. E o que receberam em troca? A gratidão de Dumbledore por terem feito com que ele se sentisse menos sozinho. Dumbledore, fraco na caverna, disse a Harry: Não estou preocupado, Harry. Estou com você. Ele pediu ajuda nos momentos mais fracos. Pediu que estivessem com ele em perigos mortais e na sua morte. E ambos, Harry e Snape, eventualmente perceberam. Isso significava que Dumbledore os amava. À sua maneira complicada e utilitarista, sim, mas amava. E quando, na Casa dos Gritos, Voldemort precisa da varinha das varinhas, mata Snape. E Snape não luta desesperadamente pela vida, não implora socorro, não tenta se curar. Simplesmente aceita. Entrega suas memórias a Harry. Olhe para mim, sussurra a ele. E morre, enquanto olha para os olhos verdes da pessoa que começou tudo. Sozinho, sem glória. Porque finalmente ele pode parar. A missão está quase concluída, Harry tem as informações, Dumbledore foi honrado. Ficamos na dúvida se ele mesmo conseguiu se perdoar. Mas não importa mais. Agora ele consegue descansar. A morte então não é mais punição como anos atrás. É alívio, sensação de missão cumprida, de que fez alguma coisa, de que transformou dor em propósito. Um alívio não porque queria morrer exatamente, mas porque não queria continuar vivendo da forma como ele vivia. Então ele não precisa mais. E as memórias mostram tudo. E Harry sai da penseira diferente. Também fica a sua interpretação se o perdoa completamente. Mas uma coisa é certa. Ele entende. A diferença entre Harry e Snape, então, é que Harry abraça a morte como uma velha amiga. Aprende a deixar ir, porque foi ensinado a isso desde criança. Snape nunca aprende até literalmente seu suspiro final. Fica preso. E por isso, quando Harry nomeia o filho de Alvo Severo, não está apenas homenageando, está integrando. Está reconhecendo que ele próprio tem um lado sonserino. Que a coragem da Sonserina, a de Snape especificamente, é igual, às vezes superior, à coragem da Grifinória. Diz que Snape foi provavelmente o homem mais corajoso que conheceu. You were named after 2 headmasters of Hogwarts. One of them was a Slytherin, and he was the bravest man I've ever known. Provavelmente. É o termo que ele usa nos livros. E é perfeito porque reconhece grandeza sem apagar as falhas. É reconhecimento da humanidade mesmo em quem você não gosta. É maturidade.
É o que Snape nunca conseguiu fazer com James, mas Harry consegue com Snape. No fim, até a magia mais íntima acaba revelando aquilo que Snape jamais conseguiu abandonar. O patrono, essa expressão silenciosa de algo que permanece vivo em você, nunca disfarça a verdade. Décadas depois, a figura que brota da varinha de Snape ainda é a Corça, a forma de Lily, mas também a sombra feminina do cervo que representava James. Nesse detalhe quase cruel, percebe-se que até o símbolo mais profundo do homem continua marcado pela perda e pelo vínculo que nunca pôde ser transformado. O famoso always, o sempre, que tantos leem como um puro gesto romântico, na verdade também soa como admissão amarga. É a declaração de alguém que ficou congelado no mesmo instante, que avançava a passos muito lentos. Toda a trajetória de Snape parece girar em torno de um único acontecimento, como se sua vida inteira fosse apenas o eco de um dia que nunca deixou de acontecer dentro dele. E tem uma camada mais profunda que eu também nunca vejo ser discutido por aí, mas é de extrema curiosidade. Quando Dumbledore pergunta se Snape desenvolveu afeto por Harry e Snape conjura o patrono, Dumbledore observa a corça prateada voar pela janela, e seus olhos se enchem de lágrimas. A interpretação comum é que Dumbledore se emociona com a devoção de Snape à memória de Lily. Mas há outra leitura. Dumbledore chora porque finalmente vê que Snape entendeu. Snape diz: "Pensei, todos esses anos, que nós o protegíamos por causa dela. De Lilian, nós." Uma vez Dumbledore prendeu Snape à vida com palavras. Se você amou Lilian Evans, se você a amou verdadeiramente, então o seu caminho futuro é cristalino. Ajude-me a proteger o filho de Lilian. E Snape aceitou porque Dumbledore viu algo bom nele quando ele próprio não conseguia enxergar. Dumbledore deu a ele uma segunda chance. Não apenas por Lily, porque ela estava morta, estava em paz, mas porque Dumbledore acreditava que Snape tinha algo valioso a oferecer. E por 17 anos, Dumbledore foi inspiração para a segunda metade da vida de Snape. Envolveu-o com trabalhos de vida ou morte que desafiaram até esse homem extremamente talentoso. E quando Snape mostra ao patrono, não está apenas provando o amor por Lily, está provando que levou a sério a diretiva de Dumbledore, que ainda tinha algo pelo que lutar. Está pedindo que seu mentor olhe para sua alma e reconheça que depois de todo esse tempo, ele merecia uma segunda chance. E Dumbledore chora porque vê. Finalmente enxerga que Snape não está apenas funcionando por culpa. Há algo mais ali. Não é redenção completa, nunca poderia ser, mas é reintegração. É um homem quebrado que encontrou uma forma de continuar, não apenas por dever, mas também porque acreditou que ele podia. Não é apenas uma declaração de amor simbólico paterno, não é apenas um diagnóstico de estagnação, mas também é uma prova de lealdade. De que até mesmo o homem que se odeia pode escolher proteger, pode escolher fazer a diferença. Always carrega tudo isso. Prisão, devoção, estagnação, propósito, amor e redenção. Tudo ao mesmo tempo. É por isso que a palavra destrói, porque é a impossibilidade humana condensada em 6 letras. Snape, enquanto narrativa, não pede para ser amado, pede para ser entendido. E entender é aceitar que ele foi múltiplas coisas ao mesmo tempo. Corajoso e cruel, protetor e torturador, brilhante e quebrado, capaz de sacrifício imenso e pequenas maldades diárias. E é por isso que Harry o descreve dessa forma. Snape consagrou a própria existência a uma missão clandestina suicida destinada a derrubar um tirano, sem qualquer certeza de absolvição futura, sem garantia de que alguém um dia testemunharia a seu favor. Não haveria revelação mágica limpando o seu nome. Ele escolheu viver dentro de uma farsa repulsiva para assegurar alguma chance de futuro até para aqueles que o desprezavam e que, se soubessem a verdade, jamais lhe diriam obrigado. Rowling o lê como alguém que conseguiu um tipo de redenção de certa medida. Não a forma plena, impossível e limpa dos contos de fadas, mas a porção suficiente. Suficiente para que Harry entendesse que um erro colossal pode ser contrabalanceado por um esforço maior ainda. Que bravura não precisa vir acompanhada de pureza. Que o sacrifício mantém valor mesmo quando nasce de motivações ambíguas. Snape não cabe em rótulos confortáveis. Não é herói. Não é vilão. É humano. Demasiado humano.
daquele tipo que expõe como todos nós somos feitos de fissuras, de contradições, de escolhas brutais. E essa talvez seja a lição mais importante de todo esse vídeo. Você não precisa viver como Snape para reconhecer que pedaços dele habitam em você. Todos nós temos momentos onde escolhemos a dor familiar em vez do risco de cura, onde ficamos presos ao nosso próprio sempre, onde transformamos ferida em identidade, porque isso é mais fácil do que confrontar o vazio aqui dentro. Snape nos ensina que coragem não requer necessariamente bondade, que você pode fazer coisas certas por razões erradas, que proteção não precisa vir embrulhada em gentileza para ser real, mas também nos ensina o preço disso: a solidão, a amargura, a vida não vivida. Talvez a questão nunca seja decidir se Snape pertence a um lado ou outro, mas perguntar o que fazemos com os nossos próprios always, esses instantes onde a existência fica suspensa. Como impedir que a vida se torne um círculo fechado? Como escolher viver em vez de apenas repetir padrões? É aqui que a tragédia ganha forma. Snape nunca sustentou o olhar diante do próprio abismo, ou talvez tenha flertado com o vazio e recuado no exato momento em que o vazio começou a encará-lo de volta. E por essa hesitação, por esse medo silencioso, pagou o preço até o último suspiro. Mas eu quero ouvir de você. O que Snape representa para você? Você já ficou preso a algum always, a algum sempre? Como é que você lida com os seus fantasmas? Eu quero ouvir a sua história. Porque Snape é mais do que um personagem, como eu pude mostrar aqui. Ele é um espelho nosso. E o que vemos nele diz tanto sobre nós, quanto sobre ele. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, considere deixar o like, se inscrever aqui e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Porque por aqui é isso que a gente faz. Falar sobre as pequenas coisas com grandes significados. Aproveita e me fala qual personagem você quer que eu analise assim. Qual história você acha que merece ser dissecada com essa profundidade? E lembrem-se, always é muito tempo. Permitam-se viver o agora, com tudo que ele oferece e exige. Vocês merecem viver de forma plena, não só como sombras do que já foi. E novamente foi um prazer inenarrável contar com vocês mais uma vez aqui comigo hoje. Eu sou o Vitor Vaz e até mais.